Olá meninas, tudo bem? Eu digo meninas porque toda mulher tem uma menina interior. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho pensado muito nas mulheres, principalmente as mulheres na meia-idade. Com a pandemia, há uma grande ansiedade, nós sabemos disso, e uma sobrecarga muito grande das mulheres. Elas estão ansiosas, não conseguem se exercitar, estão ganhando mais peso, tem que cuidar dos filhos, trabalhar em casa, cuidar da casa, enfim. Isso por si só já é uma sobrecarga enorme. E associados a todos os sintomas que podem ocorrer durante o climatério, que é uma fase que pode começar bem antes do que a gente imagina. Muitos médicos começam a cuidar da paciente somente após o período, 1 ano que para a menstruação, que segundo a literatura, menopausa é 1 ano sem sangramento nenhum. Mas nós sabemos que após os 35 anos já começa a diminuição da produção hormonal. Então, a partir dos 40, já tem irritabilidade, muitas vezes já começa a ter alteração de temperatura corporal e mesmo tendo ciclos menstruais regulares. E eu vejo a importância do cuidado que tem que ter com a mulher nesta fase. No Brasil, eu peguei um dado aqui do IBGE, que foi feito em 2016, que a expectativa de vida para as mulheres girava em torno de 79,4 anos. Isso em 2016. Hoje, em 2020, mais ou menos, as mulheres vivem em torno de 80 anos. Para vocês terem uma ideia, de 1940 a 2016, isso envolve 76 anos, o aumento da expectativa de vida foi de 30 anos. Hoje um pouquinho mais. Então vejam bem, em 1940, quando uma mulher tinha 50 anos, era o fim da vida. Então ela não era mais produtiva, enfim, a maioria morriam nessa faixa etária. Hoje não. Com 50 anos, uma mulher aos 50 anos ela é totalmente ativa, trabalhando, acabam tendo filhos mais tarde. E pensando nessa diferença, nesse aumento de expectativa de vida, a mulher passa 1/3 da vida na menopausa. Eu atendo pacientes no consultório que a paciente fala: eu tenho 50 anos, mas eu não me sinto com 50 anos. Eu me sinto, a minha memória, eu penso como 30 anos, porque ela é muito ativa. Mas e tem outro número interessante aqui, que há 43 milhões de mulheres na meia-idade, quer dizer, acima de 45, 50 anos, no Brasil, nos dias de hoje. 43 milhões hoje, a tendência é aumentar muito mais. É muita mulher, né, gente? Mas eu pergunto, qual é o desafio atual? Viver com qualidade de vida. É o que todos nós queremos, né? Ter uma longevidade saudável. A média de idade no mundo que as mulheres entram na menopausa gira entre 46 e 52 anos. Mas eu não estou pensando naquelas que fizeram quimioterapia, que entram em menopausa imediata, ou aquelas que fizeram cirurgias, que retiraram os 2 ovários, que também entram em menopausa imediata. Muito antes dos 40 anos tem pacientes que fazem cirurgias. E o pior, que não têm o acompanhamento que deveriam ter, que deveriam fazer uma reposição hormonal, são jovens, com atividade sexual, né, muito presente, afetando muito o relacionamento. Então, e lembrando um detalhe, é a questão da massa óssea. As pacientes que perdem os ovários muito cedo,
ou entram também em insuficiência ovariana precoce, que é uma doença autoimune que acomete os ovários, é raro, mas pode acontecer, elas tendem a ter um desgaste ósseo muito precoce. Então tem que fazer suplementação adequada, reposição hormonal quando indicada por um profissional, né, capacitado. E o mais importante é o que eu penso, que toda mulher deveria ter um acompanhamento multidisciplinar quando estivesse nessa fase da vida. Com psicóloga ou terapeuta, com um bom nutricionista, com um bom médico, um médico que saiba escutar a mulher. A maioria não tem paciência. E é um momento que a mulher precisa de ser escutada, de ser compreendida. Então o desafio no consultório é uma área que eu gosto muito de fazer. Eu sinto prazer em fazer isso, eu adoro menopausa, é uma das áreas que eu tenho paixão. Eu atendo homens também, mas tem que gostar, tem que ter tolerância, paciência e tratar bem, com carinho, com atenção. Tem vários sintomas. Às vezes as mulheres aparecem no consultório e dizem, eu estou com dor nas articulações dos punhos, eu estou com amortecimento das mãos. Doutora, isso é normal? É da menopausa? Então há muitas dúvidas envolvendo a menopausa. Será que é da menopausa isso? Até dedo em gatilho tem. Sim, é normal. Eu falo que é normal. Irritabilidade, queda de cabelo, pele seca, perda de massa muscular, ganho de peso, o metabolismo começa a ficar diminuído. Então nessa fase da pandemia, imagine como é que as mulheres estão, essas pacientes que estão sem ajuda, não conseguem fazer exercício, estão comendo mais, porque canalizam, estão ansiosas, estão comendo mais do que deveriam, aí associando todos os sintomas da menopausa, ganhando mais peso ainda, olhos secos, então, boca seca, metabolismo então lentíssimo. Então teria que intensificar mais ainda o exercício físico nessa fase, o que não ocorre, né? Tá muito difícil de associar. Outros sintomas que podem ter flacidez em todo o corpo, há uma troca, um ganho de gordura corporal acima da média. O que mais que pode ter? Alteração só da temperatura, pode não ter tantos fogachos, calores, mas uma alteração leve da temperatura, uma queimação que incomoda. A libido, então, fica muito diminuída. Então são inúmeros sintomas que uma mulher pode ter. E este vídeo, a minha intenção maior para fazê-lo foi sugerir algumas alternativas para as pacientes, para as mulheres que estão passando por essa fase, que não têm condições de procurar um profissional. Eles estão dando bastante enfoque, né, porque o sistema de saúde está superlotado. Ainda bem que tem consultas online que estão facilitando para vários médicos, né? Isso é uma grande ajuda. Não precisa consultar comigo online, não é isso, mas eu acho que se quem tem condições pode procurar um profissional que seja capacitado, que possa te ajudar, tá? E que avalie a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, porque o mais importante de todas as terapias, lógico que tem que tratar a paciente como um todo, é fazer uma reposição hormonal transdérmica, que tem menos riscos para a paciente, menos risco de trombose, menos risco de câncer, menor risco de alteração do colesterol. Então, procure um profissional capacitado e que seja avaliada de uma forma muito ampla, de uma forma mais holística, porque tem inúmeras formas de terapia para te ajudar. Eu anotei aqui algumas sugestões para quem não tem acesso e não tem condições no futuro também eu quero fazer um vídeo falando sobre os óleos essenciais que podem ser usados também nessa fase para ajudar vocês. Erva de São Cristóvão, também chamada de Black Cohosh, pode ser usada.
Eu não posso falar doses aqui. Semente de linhaça também pode atenuar os sintomas da menopausa, como calores, diminuição da libido. Panax ginseng, que é chamado ginseng vermelho coreano, pode ser usado. Erva de São João, amora branca, maca peruana e tríbulos terrestres. Então, são mais naturais, não precisa de receita controlada para comprar. Pode tentar um, depois outro, ir avaliando. E uma coisa que vocês poderiam também fazer seria baixar aplicativos. Quem não tem condições, tem vários aplicativos grátis para fazer meditação, yoga, trabalhar a respiração, acalmar a mente. Isso vai ajudar muito, porque o estresse piora muito os sintomas da menopausa. Piora os calores, piora a irritabilidade. Então, a questão da meditação, ela ajuda demais, demais as mulheres. E tem várias formas de conseguir na internet. Então busquem na internet, que tem várias pessoas que têm feito trabalhos gratuitos para ajudar as pessoas nesta época que nós estamos passando. Ok? Eu agradeço que vocês ouviram até o final. Um beijo e fiquem com Deus.